Mostrou umas coisas aqui nessa mesa, não é? Afinal, o que são esses objetos? Ó, eu vou descrever, deixa a câmera assim, tá bom? Deixa a câmera assim. Tiagão, fala sério, olha só, tem um boné, tem um despertador, óculos, tem um pendurador de toalha ali, porta-toalha, tem uma lâmpada e tem uma carteira. Eu acho que a carteira é o que vai revelar o resto. E tem uma música de 007 aqui, rolando pra já revelar de vez aqui. Luciana Leonel, seja muito bem-vinda. Como vai, Luciana? Eu vou bem, você? Tudo jóia? Jóia. Vamos investigar essa mesa? Vamos investigar. Gente, é o seguinte, a Luciana é detetive particular. É isso aí, posso mostrar a tua carteira? Pode, claro. Vamos lá. Caraca, a música do 007 aqui pra gente. Sensacional. Olha só, detetive profissional. Luciana, vida de detetive particular. Eu acho que tem muita gente que tem dúvida a respeito disso, muita curiosidade a respeito disso. Tem muito folclore, claro. Sim. E tem mundo real. É uma profissão super séria. Sim, e que envolve muita responsabilidade. Uma profissão regulamentada desde 2017. E a gente tem muita procura, tem muito trabalho. Falta até profissional na área, para ser bem sincera. É verdade? Sim, muita Qual é a procura. formação? Como é que Você tem que fazer um curso, tem que Tá. ter o nível ensino médio completo. Tá. E você tem que fazer um curso. Depois faz um treinamento e entra para a área. E aí, em geral, você trabalha para alguma empresa ou normalmente são autônomos os detetives? São autônomos. São autônomos. Nós temos uma equipe que presta serviço para a gente. Comandada pelo detetive. Exatamente. Como é que é a relação entre o detetive particular e a polícia? Porque a gente vê nos filmes sempre uma briga, né? É o policial bravo com o detetive particular, o detetive investigando algo e aí a polícia fica brava e diz que o detetive não podia fazer aquilo. Como que é no mundo real? Então, no mundo real, assim, a gente não tem Também nada... tem briga. Também tem briga, mas assim, a parte da polícia são desvendar crimes, né? A nossa parte não. Tá. A gente não atua nesse sentido. É sempre na área conjugal, empresarial, familiar. Especialmente conjugal, já que você tocou nisso? Especialmente conjugal. 90% praticamente dos casos são conjugais. Investigar a traição. Exatamente. Agora com essa coisa da internet, deu um boom, cresceu demais o mercado. É mesmo? Exatamente. Por quê? Por que a internet aumentou isso? Porque aumentou hoje a traição as ou aumentou a pessoas investigação? Aumentou as duas coisas. As duas coisas. Exatamente. Porque através da internet é onde você está perto de tudo, de todo mundo. É um mundo meio que sigiloso. Você pode fazer o que você quiser na internet. Mas a pessoa descobre. Sempre descobre. Sempre tem pista para descobrir. Não existe verdade... mentira que não seja desvendada. Eu acredito nisso. E é sempre o primeiro passo, assim, as pessoas já começam a desconfiar através do celular. É sempre no celular que começa alguma coisa. Que pega uma mensagem, uma foto, uma ligação. E aí, a partir daí, a pessoa fica atenta e começa a observar sinais. Quem contrata mais, homem ou mulher? Olha, já foi muito mais os homens. Os homens contratavam mais do que as mulheres? Não, as Ao mulheres contrário. para poder investigar os homens. Tá. Hoje a coisa está meia... É mesmo? Meio, Equilibrado. Equilibrado. O homem contrata para investigar a Hoje, esposa. nos casos que nós temos na rua, a maioria são homens querendo investigar mulheres. Homens querendo investigar as mulheres. A gente tem uma ideia de um folclore disso, mas eu vejo que boa parte disso não é folclore, porque você trouxe vários equipamentos pra gente aqui. Por exemplo, o que se usa numa investigação? O que você pode contar, obviamente, mas você trouxe algumas coisas pra gente, me fala. Tá, desses materiais aqui, por exemplo, boné, óculos, são equipamentos que a gente, por exemplo, precisa levantar uma informação e que essa informação esteja gravada. Tá. Por exemplo, a gente vai, sei lá, numa recepção de um hotel. Tá. Fulano, né? Querendo saber informações, então você vai com boné ou você vai com óculos. Esse óculos, posso mostrar? Pode, Dá claro. licença, gente, ó. Quem que vai mostrar pra gente aqui? Vamos lá. Tem câmera aqui. Tem câmera aqui. Eu não posso É do falar ladinho? onde. Tá bom, tudo bem, desculpa. Pra... Não vou falar os detalhes E aí, do que é, mas vamos lá. Ó. Esse óculos captura as imagens e áudio e depois tem um dispositivo nele que a gente descarrega para o computador e grava no pendrive e entrega para o cliente. A mesma coisa o boné. A mesma coisa o boné. Também tem uma câmera escondida nele. Aí você vai usando um desses equipamentos, você ou alguém da tua equipe. Exatamente. E aí esses daqui você tem para deixar nos locais. Isso. Aí às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero uma coisa rápida. Essa noite eu sei que alguma coisa vai acontecer. Então a gente sugere o relógio digital de cabeceira. Que tem câmera e áudio. Lâmpada. Essa lâmpada, ela é sensacional. Ela grava 360 graus. Tem até o controlezinho dela aí. Daqui, ó.
Tudo isso aqui ela grava? Isso, ela grava 360 graus. Então, se você colocar isso no ambiente, ele grava todo o ambiente. Todo. E aqui? E aí é um cabideiro... Cabideiro, cara. Tem uma câmera aqui, bicho. Fala tem sério. Diversos, eu trouxe alguns. Você trouxe alguns exemplos pra gente, né? Tem chaveiro, tem pendrive, tem uma porção de coisa. Aqui já é pra captar áudio? Aí é só áudio, é uma escuta que você conecta via Bluetooth no celular da pessoa que você quer investigar e você grava todo o áudio. E essas coisas vendem pela internet, né? Não tem uma loja específica para isso. Qualquer pessoa pode comprar isso, na verdade, né? É, pela internet. O pessoal compra e está disponível isso, né? A questão é saber usar, né? Geralmente as pessoas que procuram a gente, tipo, elas querem o trabalho pronto. Elas querem que no final você dê para ela o resultado. Ponto. Quanto tempo dura uma investigação? Normalmente, em média? Nossos casos, principalmente conjugais, em média 10 dias, 20 dias... Depende, né? Porque às vezes assim, você só sabe de fato o que está acontecendo quando você começa o trabalho. O microfone soltou, aqui não tem problema, aqui a gente faz tudo ao vivo, não tem problema não, deixa eu prender aqui. Tá preso? Pronto, peraí. Pode. Tá captando o áudio dela aí, gente? Tá ouvindo aí? Tá tranquilo? Pronto. Vamos lá. Então assim, varia. 30 dias, 6 meses, 1 dia. Nós trabalhamos com diárias também, às vezes a pessoa já tem a informação, sabe que naquele dia, naquele horário vai acontecer. Como é que vocês cobram? A cobrança é pelo resultado? Vamos supor, se você descobrir que não teve nada, ou foi um engano, aquela pessoa não estava traindo. Acho que é a melhor notícia possível, né? Ou a pessoa fica torcendo para ter uma traição, eu não sei como é que é isso. Às vezes o cliente fica decepcionado quando não tem. Porque ele fantasiou aquilo de um jeito? Ele fantasiou aquilo de um jeito e depende da quantidade de dias que o cliente fecha. Não é um trabalho barato, vamos dizer assim, mas é um trabalho muito profissional, entendeu? Então, às vezes o cliente fala, poxa, eu só posso fazer, sei lá, 10 dias. Às vezes naqueles 10 dias não acontece nada. Foi possível. Já houveram casos que o cliente contratou 10 dias, nada, porém tinha uma escuta veicular. E na escuta veicular, que ficou por mais tempo, a gente constatou a traição. Tinha todo um áudio do investigado negociando suíte de motel, enfim. E aí pegou isso e pronto. Pegou e pronto. O que você falou também que além desse tipo de investigação, tem investigações para empresas, né? Que tipo de investigação a empresa contrata? Para espionar, investigar sócio, funcionário roubando. Por exemplo, tem muita empresa que tem funcionários que estão de licença da empresa, mas exerce alguma outra função por fora. Então a gente monitora esse funcionário para provar que esse funcionário tem 2 trabalhos e naquele trabalho está dizendo que ele não pode trabalhar. Ele tem alguma deficiência, algum problema. Ele tem algum afastamento legal, mas na verdade ele poderia estar trabalhando tanto que ele está trabalhando em outro lugar. A gente teve um caso que foi muito legal, acho que foi o caso mais bacana que a gente teve na parte empresarial. Era uma rede de posto de gasolina e os funcionários que ficavam no período da noite roubavam combustível. Nossa. Eles colocaram um dispositivo nas bombas e ali eles enchiam galões e deixava guardado, né? Tinha policial envolvido, enfim, muita coisa. Então o detetive que fez o caso teve que se vestir de mendigo, porque não tinha onde ficar. Era durante a madrugada. Ele se vestiu de mendigo, ficou deitadinho para conseguir fazer todas as imagens. E fez, e registrou tudo. E aí teve o dia do flagrante, que o dono do poço chamou a polícia, e aí os envolvidos foram todos presos. Quando vocês precisam, às vezes já aconteceu de você precisar desenvolver algum dispositivo, por exemplo, o que você tinha não era disponível, você precisava registrar aquilo. Você chegou a criar alguma coisa assim? Precisou ou não? Não, nesse sentido não. Acho que a gente tem todas as ferramentas tem bastante coisa. Necessárias, tem bastante coisa. Você deu um exemplo aí no caso, que aí chama a polícia. Quando é empresarial, às vezes tem isso. Mas aí o chamar a polícia é sempre do contratante. Sim, depois que nós entregamos o trabalho, foge total da nossa responsabilidade o que o cliente vai fazer com aquilo. Tem valor legal? Tem valor legal. Tem valor legal. Tem valor legal. Até mesmo a infidelidade, não mais como antigamente, que antigamente era crime, mas ainda assim tem um peso. A gente trabalha muito com escritórios de advocacia justamente para elaborar provas. Para ser usado. Às vezes num divórcio, numa partilha de bens, guarda de filho, isso sempre tem um peso. O que pode e o que não pode. O que o investigador, o que um detetive pode fazer, o que um detetive não pode. O que é legal e o que pode ser considerado ilegal. O que é considerado ilegal, na verdade, é quando a gente entrega para o cliente um material e o cliente usa esse material para difamar o investigado. Entendi. Quando isso vira
Ou para extorquir, né? Isso, exatamente. Aí Tá. não. E da parte de detetive, a gente não pode misturar com crimes, Tá. tá? A gente não tem essa... Quando você chega num ponto, vamos supor, você tá investigando ali um caso, tá? Então vamos imaginar isso. Está investigando um caso talvez de infidelidade, Sim. tá? Que é, como você falou, 90% dos casos. 90%. Mas aí no meio disso, você descobre alguma coisa que tem uma atividade criminosa ali. Já aconteceu? Já. Sei lá, tráfico de drogas, por exemplo, Então, alguma coisa já, assim. e bastante comum, porque assim, quando um cliente entra em contato com a gente procura fazer uma anamnese, vamos dizer assim, fazer algumas perguntas, quem é o investigado, qual é a profissão dessa pessoa. Se o cara falar para mim, olha, é policial, tá, desculpa, eu não faço. Ah, de cara já fala. Né? Tá. Eu não posso colocar a vida dos nossos agentes em risco, Claro. porque a percepção de um policial é totalmente diferente de um cidadão comum. Claro. Então a gente não faz. Mas às vezes acontece. Teve um caso, inclusive, que a cliente nos contratou achando que era um caso de infidelidade. Tá. E no meio da investigação a gente descobriu que o investigado ele era um traficante. E aí, o que faz? Então- Aí vocês têm a obrigação de chamar a polícia? Aí você chama a polícia? Não. O que vocês fazem? Não, a gente entra em contato com o cliente, Tá. avisa, né, e para o trabalho. Entendi. Para o Entendi. trabalho. Entendi. Nesse caso, a polícia não é notificada, nem Não, nesse caso. não. A gente começou falando sobre isso porque é o que a gente acaba vendo nos filmes. Uhum. Já aconteceu de você estar fazendo uma investigação, E aí, aquela pessoa, por algum outro motivo, está sendo investigada pela polícia, e a polícia chega junto e manda vocês pararem. Já aconteceu coisas assim? Já, pouco, mas já aconteceu. Uma vez a polícia, inclusive, nos abordou já com arma, né, tipo, e aí a gente explicou, olha, somos detetive, aí eles pediram pra gente retirar e foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Qual foi a situação que você considera mais perigosa nesse teu processo aí? O maior susto que você levou? Eu acho que foi uma vez um caso, o cara era dono de bingo. Tá. E esses caras nunca andam sozinhos, né? Então foi a mesma coisa do traficante. A gente achou que era um caso conjugal e no meio do caminho nós fomos surpreendidos. Nossa. Porque ele não andava sozinho, ele andava com muitas pessoas apaisanas. Ele percebeu que estava sendo seguido. Ele percebeu. E aí foram pra cima de vocês. E aí foram pra cima da gente. Uau! E aí? E aí a gente teve que Explicar. explicar. Estamos aqui por outro motivo, fica Por tranquilo. outro motivo, ninguém está aqui para te prejudicar do seu negócio, enfim. E Enfim. aí temos que retirar. Nossa. E casos engraçados? Deve ter umas coisas inacreditáveis. Deve ter... Casos engraçados ou mais na área conjugal mesmo. Ah. Por exemplo, teve uns 2 meses atrás, a gente deu flagrante num senhor de 83 anos. Pô, esse é efeito Viagra, né, gente? Efeito Então a esposa Viagra. justamente percebeu que ele andava tomando uns remedinhos em determinados dias, deixava ela na igreja e ela falou, agora eu quero saber o que ele faz nesse período. E ela tinha a mesma faixa, a mesma idade dele? mais ou Não, menos, ela era não? bem mais nova. Bem mais nova. Bem mais ah. nova. E aí a gente fez o monitoramento e foi exatamente o que aconteceu. Ele Ele estava indo pro rock and roll. frequentava uma casa de prostituição. Depois ele saía, buscava ela na igreja e ia embora. Tava indo pro rock and roll, vovozinho. E aí, deu separação isso aí? Então, depois que Vocês a não gente sabem, né? entrega o material, a gente já não sabe mais o que acontece. Embora alguns clientes acabem dando um feedback assim. E eu vou te falar uma coisa, na maioria das vezes, os homens, quando constatam uma infidelidade, não se separam. É As mesmo? mulheres, sim. É verdade? Aham. É bastante comum. O homem, ele às vezes ele não está nem preparado para ver o material. Muitas vezes ele fala, Lu, olha, não me manda nada, porque a gente vai dando feedback em Tá. tempo real para o cliente, o tempo todo, né? O detetive vai passando as informações e a gente vai repassando. Então tem cliente que fala, olha, não quero saber, principalmente homem, não quero saber, não quero ver, preciso me preparar, preciso entender o que está acontecendo e demora às vezes mais de um mês para o cara, para a gente mesmo? poder dar notícia para ele de que... Que ele realmente está sendo traído. Tem pergunta de telespectador, deixa eu ver o que a galera tá mandando pra gente aqui. Vamos lá, vamos ver quem que escreveu pra gente. Sueli, o tipo de corpo interfere na atividade? Por exemplo, mais gordinho não conseguiria passar disfarçado? Que curiosidade essa pergunta dela. Não né? tem nada a ver, Não, não tem nada a ver. Uma exigência que a gente faz quando a gente vai contratar um detetive, que ele tenha de preferência moto. Ah, é? Por quê? Para monitorar uma pessoa em São Paulo, de carro, é muito bastante difícil. complicado. É. Moto, você já tem uma agilidade maior. Por causa Então, do se a trânsito, pessoa né? tem moto, tem aptidão para fazer aquilo, independente de idade,
de peso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Dá uma ideia pra gente de quanto custa. Qual é a média disso? Dá uma ideia pra gente, Lu. Olha, só pra gente saber. A média, R$800 por dia. Tá, é a média disso. É a média. Tá. Aí pode ser mais e pode ser menos, dependendo da quantidade de dias que você fecha. E da dificuldade que vocês vão ter. Exatamente. Perfeito, olha. Muito legal. Como é que o pessoal acha você? Tenho certeza que você vai ter gente contratando aqui. Me fala. O site é www.detetiveluciana.com.br. Detetiveluciana.com.br. Olha, alegria conversar com você. Achei um barato. Eu que agradeço. Acho super bacana, é curioso, é interessante. E tem dois focos nesse bate-papo aqui. Claro, gerar curiosidade para quem tem essa necessidade, para o pessoal saber. E também para quem às vezes está em busca do que fazer, de uma profissão diferente. Olha que legal, de repente pode ser a sua vocação, quem sabe. Exatamente. Minha amiga, obrigado. Alegria de receber. Obrigado, viu? Obrigada a você.